Amém. Boa noite, amados. Bom estar aqui. Cadê você? Achei. Dentro ainda do tema O que fazer com as crianças, tentando encontrar um título para hoje à noite. Eu fiquei tentada a não falar, mas não vou aguentar. O tema de hoje à noite é o que fazer com esses pais. Então, me incluo nessa, tá? Muito. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração, tenho aprendido, tenho sido confrontada e espero sair uma mãe melhor depois dessa série, em nome de Jesus. E que assim seja com todos. A palavra de hoje ela é interessante porque ela cabe a qualquer um aqui. Porque, na verdade, eu vou estar falando de relacionamento, eu vou estar falando de... O foco vai ser naquilo que você se espelhou na tua vida. A gente tem que entender que aquilo que a gente viveu na nossa infância não ficou na infância. Aquilo que nós vivemos na nossa infância não ficou na infância. Pense nessa frase. O nosso histórico, ele de vida, principalmente no momento em que nós éramos crianças, ela reflete muito naquilo que nós somos hoje, quem nós somos hoje, na construção de quem nós somos. Alguns tiveram o privilégio de terem boas referências, outros nem tanto. E veja bem, eu não estou aqui para a gente tentar encontrar o culpado, mas nós aqui juntos vamos tentar encontrar a solução. O foco não é quem é o culpado, porque nós encontramos o Senhor. Amém? Em 2 Coríntios, se você puder abrir, 2 Coríntios 5, versículo 17... É uma passagem conhecidíssima. E por ser tão conhecida, às vezes a gente não se aprofunda tanto nela. Mas ela diz muita coisa. E nós vamos começar por ali. Se você abriu, se coloca de pé, em reverência à palavra. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Vou repetir. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Pode sentar. Essa passagem, ela é intrigante. Porque ela nos afirma que tudo se faz novo, que somos uma nova criatura. Ela afirma que as coisas velhas passaram. Em Cristo, nós temos então esse novo começo, essa nova oportunidade de fazer tudo diferente, tudo novo. E quando a gente começa a caminhar, a gente começa a perceber que não é bem assim. A gente começa então a entender que nós aceitamos Jesus, nós começamos a caminhar, algumas fichas vão caindo, mas a gente se depara com muita coisa que ainda não chegou lá. Mas essa palavra, esse versículo, afirma que deveria ser assim. E é verdade, porque essa tem que ser a nossa busca. Então, quando nós tomamos posse dessa palavra no sentido de fazer ela valer nas nossas vidas, a gente tem que, então, olhar para trás e falar, espera aí, eu preciso mudar nisso, 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 nisso. As coisas realmente precisam se fazer novas. Porque o Senhor, então, traz um novo conceito. Então, aquilo que nós sofremos na infância, aquilo que nós tínhamos de referência, é necessário parar e pensar e analisar e colocar
de frente com a palavra e dizer: o que está de acordo com a palavra, eu fico, eu retenho. Aquilo que não está de acordo com a palavra, agora eu tenho uma nova referência. Então eu preciso me dispor, eu preciso deixar. A partir de Cristo, a partir dessa nova aliança, dessa nova vida, de que tudo se passou e agora grandes coisas virão e se faz nova, é necessário então a gente parar e analisar. Como é que vai ser daqui para frente? E isso vai refletir diretamente dentro da nossa casa. Isso vai refletir diretamente no nosso comportamento, que até então era um. A partir de Cristo tem que ser outro. Mas não é um botão, não é? Não é um botãozinho. É interessante ali em Romanos 7:19, se você quiser abrir, abra. Tem um versículo que o apóstolo Paulo diz que eu tenho convicção no meu coração, que tem muitos aqui, como eu, que se depara muito com essa realidade. Aonde Paulo diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Quantas vezes a gente se depara com essa realidade? Quantas vezes a gente fala assim: meu, como eu não queria ter feito assim. Como eu não queria que fosse assim. E hoje, então, o Senhor, Ele quer nos dar a oportunidade de analisarmos algumas coisas que a gente tem feito e que a gente tem dito: eu não queria que fosse assim. E o Senhor, nessa noite, quer derramar sobre nós esse novo conceito bíblico de ser. Amém? Então vai muito além de você, pai e mãe, mas é para qualquer um aqui. Porque todos nós precisamos nos deparar com a nova realidade que é em Cristo Jesus. Todos nós precisamos parar e analisar como é que está sendo e como é que tem que ser. Eu estou lendo um livro presenteado pelo pastor Skip e eu quero ler uma carta de uma mãe nesse livro para vocês. Eu imagino que muitos aqui vão se identificar com essa carta. Diz assim: durante anos eu brigava com os meus filhos e estes brigavam entre si. Eu vivia julgando, criticando, ralhando. Em nossa casa havia sempre conflitos e eu sabia que minhas constantes censuras abalavam a autoestima das crianças. Várias vezes tentei mudar, mas acabava voltando aos meus padrões negativos de comportamento. Essa situação me fazia odiar a mim mesma e descarregar a minha raiva nas crianças, o que só aumentava o meu sentimento de culpa. Sentia-me aprisionada numa espiral descendente que começava na minha infância e sobre o qual eu nada podia fazer. Eu sabia que algo tinha que ser feito, mas não sabia o quê. Por fim, decidi transformar os meus problemas num tema de contínua reflexão, meditação e orações específicas e honestas. Pouco a pouco, cheguei a 2 descobertas sobre os motivos reais do meu comportamento negativo e crítico. A primeira, como pude começar a ver com clareza, referia-se ao impacto que as experiências na minha infância exerciam sobre as minhas atitudes. Constatei as cicatrizes psicológicas que eu colecionava ao longo da vida. O lar, na minha infância, se rompera de praticamente todos os modos possíveis. Não conseguia lembrar de ver, ao menos uma vez, meus pais conversando sobre os seus problemas e diferenças. Eles ou discutiam ou brigavam, ou zangados ou emburrados, isolavam-se um dos outros. Às vezes, essa situação se prolongava por dias. Por isso, ao enfrentar esses mesmos temas, desafios na minha família, não sabia como proceder.
Eu não tinha um modelo, um exemplo para seguir. Em vez de procurar um modelo ou criar um dentro de mim, eu optara por projetar as minhas frustrações e confusões nas crianças. E por mais que eu me desagradasse, acabara tratando os meus filhos exatamente como meus pais me tratavam. A segunda descoberta foi que eu tentava obter aprovação social para mim e por meio do comportamento dos meus filhos. Queria que as pessoas me apreciassem com o resultado do bom comportamento deles. E temia que esse comportamento, em vez de valer-me a aprovação de todos, na realidade me provocasse constrangimento. Em virtude da falta de fé nas crianças, eu dava ordens, ameaças, subordinava, manipulava, para que eles se portassem conforme a minha vontade. Comecei a exagerar que a minha ânsia de aprovação era o que impedia os meus filhos de crescer e assumir responsabilidades. As minhas atitudes como um todo, na verdade, estavam gerando o que mais eu temia, um comportamento irresponsável. Essas duas relações me ajudaram a perceber que para resolver meus problemas, precisava trabalhá-las internamente, em vez de tentar obrigar os outros a mudar. Minha infância confusa e infeliz me predispunha à negatividade, mas não me forçava a ser negativa. Eu podia escolher uma reação diferente. Era inútil culpar meus pais ou as circunstâncias pelo meu sofrimento. Foi muito difícil admitir tudo isso. Tive de lutar contra o meu orgulho acumulado ao longo dos anos. Mas, à medida que engoli o remédio amargo, descobri uma sensação maravilhosa de liberdade. Eu estava no controle. Podia escolher um comportamento melhor. Era responsável por mim mesmo. Agora, quando enfrento uma situação que me deixa frustrada, eu paro, examino as minhas tendências, comparo com a minha visão, abstenho-me de falar de maneira impulsiva ou de explodir. Empenho-me para manter a perspectiva e o controle. Legal, né? Isso, quando eu li, eu falei, uau, que incrível. Eu preciso compartilhar isso com a igreja. E eu queria falar um pouco sobre isso. Eu acho que tem tudo a ver com esse versículo, tem tudo a ver com a condição que o Espírito Santo nos dá como nova criatura, de nós termos o fruto do Espírito, de saber hoje ter um autocontrole, né? De sabermos pausar, essa pausa, esse espaço que acontece, né, entre a informação e a reação é tão importante. É tão importante. É tão importante a gente ter um distanciamento necessário para nos observarmos. É tão importante a gente conseguir se distanciar um pouco. Eu sempre falo isso, né? Tenta sair um pouquinho do teu contexto. Para de se vitimizar. Olha um pouco de fora para dentro, para você conseguir analisar e se enxergar. Porque a gente tem uma tendência de sempre se vitimizar, de sempre ter justificativa, nós como os pais. E a gente tem que enfrentar, quando ela diz assim, olha, eu parei e tive que enfrentar a realidade. E eu vejo realidades tão distintas, porque nós tivemos exemplos tão distintos de pais. Eu vejo pais hoje que, assim, eles são tão liberais, porque eu percebo que eles tiveram pais tão ditadores. E eu quero dizer para vocês que, por mais que você possa ter tido uma referência da qual você olhou quando você era pequeno e falou assim, eu quero fazer completamente diferente. Eu quero te dizer uma coisa, nem sempre o oposto é a resposta. Porque geralmente é assim. Quando nós temos pais que liberam, que deixam, que não está nem aí fala assim, meu pai me soltou, me largou, minha mãe não estava nem aí. Aí tem os filhos e se torna controlador, porque acha que o oposto, então, vai ser o melhor. E, de alguma forma, a gente acaba fazendo com que, presta atenção nisso, os nossos filhos
continuam sendo vítimas de traumas que nós vivemos. Se de alguma forma a gente viveu algum trauma de infância e a gente não resolve isso, a gente vai transferir isso para os nossos filhos e eles vão estar vivendo debaixo do trauma que a gente não resolveu. E quando a gente se depara com a palavra, com o Senhor, é justamente isso que Ele quer anular. Ele quer cancelar. Ele quer falar assim, olha, é tudo novo. Você não teve referência, mas eu sou essa referência. Eu sou essa referência. É isso que o Senhor está dizendo. Eu vejo, esses dias eu estava numa igreja e estava na salinha das crianças e tinha uma avó cuidando de um netinho. E pensa no netinho irreverente, que não obedecia a avó de jeito nenhum. E ela foi ficando constrangida. E aí ela quis se explicar e ela disse assim, a mãe dele decidiu que nunca ela vai dizer não para ele. Gente, aquilo ali, olha, meu Deus, coitada daquela criança. Sério, eu quis abraçar e falar, eu sinto muito por você. E ela me disse aquilo porque o menino, assim, desenfreado. Ela falou, e a mãe dele decidiu que não vai dizer não para ele. E aí eu fiquei imaginando o quanto, de repente, aquela senhora que estava ali foi muito severa com essa filha ao ponto dela ter decidido isso, né? Com o filho. Eu pensei, meu Deus, e como que vai criar uma criança? Como assim? E aquilo para mim foi muito chocante. Eu me deparo com realidades do tipo, filhos de igreja, que nasce dentro de um contexto religioso, veja bem isso, e que aí existe uma proibição. Então foi proibida, a gente até falou um pouco sobre isso no Em Casa, dessa semana foi um Em Casa bem gostoso, a gente pôde discutir algumas coisas sobre cabeça feita, né? Criança de cabeça feita, achei bem interessante, porque muitos ali compartilharam de quando criança, sabia o que não devia fazer, mas não sabia muito por quê. Então era assim, não pode fazer, não pode fazer, não pode fazer, isso aqui você não pode fazer. Só que você não entendia muito por quê. E aí você foi crescendo na adolescência, jovem, chegaram algumas pessoas e diziam assim, não, você pode fazer. Aí você, não posso. Mas você não tinha embasamento porque você não podia. Aí chegava aquele que queria que você fizesse e te convencia porque ele tinha como defender o que ele queria. Aí você, nunca pensei. Claro que você nunca pensou, né? E aí a gente descobriu o quanto é importante a gente parar para explicar para os nossos filhos. Olha, não por isso, isso e isso e isso. Mas existe um limite também. A gente tem que saber explicar para os nossos filhos, mas os nossos filhos também, quando não dá para explicar, tem que entender que nós temos autoridade suficiente para dizer não. Por quê? Depois eu te explico, mas não. Então, o que acontece? A gente vê alguns extremos do tipo, nossa, meu pai foi tão assim, minha mãe foi tão assim, que agora eu pergunto tudo para o meu filho. E aí você vê crianças assim, filho, aonde você quer sentar? Pequenininho. O que você quer comer? Que roupa você quer vestir? Eu estou perguntando para a criança de 2, 3 anos. A gente não pergunta para uma criança de 2, 3 anos onde ela quer sentar. Você senta, é aqui. É isso aqui que tem para comer, você vai comer isso daqui. A tua roupa está aqui, você vai vestir essa roupa. Então tem que ter um certo limite, porque senão você dá muita autoridade para uma criança. Porque ela começa a entender que então as escolhas... É claro que um brinquedo, claro. Filho, você quer brincar com qual brinquedo? A gente tem que entender esse equilíbrio. Mas tem algumas coisas que não dá. A gente está na casa de alguém. A criança vai sentar aonde está disponível o lugar para ela. Ela vai comer aquilo que vai ser servido para ela. Então a gente tem que começar a ensinar isso desde muito pequenininho. Porque senão a gente perde o controle da situação. Então eu vejo que a gente precisa entender o que está sendo refletido hoje em nós como pais, ou no nosso comportamento, seja lá qual, que veio de encontro a algo que não foi tão positivo.
Então, na verdade, aquilo que nós temos que encontrar como base não é a nossa experiência ou o que a gente acha. Entende isso? Porque às vezes a gente fala assim, eu quero completamente diferente daquilo, mas não é para ser completamente diferente, a palavra não diz isso. Então a palavra começa a trazer para nós esse prumo, esse equilíbrio. O que a palavra diz a respeito disso? É muito importante a gente buscar isso na palavra. O que a palavra está dizendo? Então, esse versículo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Queridos, esse tudo se fez novo é baseado no novo do Senhor para nós. E a gente precisa se apoderar disso. A gente precisa entender isso. A gente precisa tomar posse disso. Pode soltar lá da pausa. Então, essa pausa, ela é muito, muito importante. A gente conseguir refletir como essa carta diz, né? Ela diz assim, poxa, eu estou muito insatisfeita com as minhas reações. E eu consegui entender, através da oração, através de ter orações honestas com o Senhor, eu consegui enxergar aí na raiz. E as duas raízes que ela conseguiu identificar estava ligada à infância e ela precisava da afirmação das pessoas e colocava os filhos em risco por conta disso. Ter condições de refletir sobre os teus próprios pensamentos e sentimentos. É tão importante isso. A gente ter condições de parar para pensar como a gente está se sentindo. E a gente ser muito honesto em relação a esse sentimento, a esse pensamento. E colocar diante do Senhor. Quando você atinge isso, significa que você conseguiu superar, transcender. Olha só que interessante, o teu background, né, a tua infância, o teu histórico, a sua história e a sua bagagem psíquica. Quando você consegue fazer essa pausa, ele fala disso aqui, né? Ele é um psicólogo, é um cara incrível. Ele fala assim, quando você consegue fazer essa pausa e refletir sobre esses pensamentos e sentimentos, ele diz assim, você então, isso significa que você conseguiu superar o teu histórico, a tua história e a tua bagagem. Você então parou e falou assim, não, espera aí. A rota é diferente. Eu vou conseguir ter uma reação diferente da qual eu estava tendo, porque existia uma bagagem, eu estava correspondendo e eu estava reagindo, eu estava agindo de acordo com essa bagagem que eu tinha, que era a minha referência. E eu entendi que não é essa a referência que eu tenho que ter. Amém? Essa transcendência, esse momento é fundamental para desencadear o processo de transformação e crescimento e aperfeiçoamento. Aí, eu queria falar de uma outra situação. Solta a segunda imagem. O que isso significa? Essa imagem, ela fala de algo muito interessante que é a cultura familiar. É quando dois indivíduos que viveram dentro de contextos completamente diferentes, de histórias diferentes, e que assume uma família. E aí chega um e acha que o certo é colocar o rolo do papel higiênico com o papelzinho para fora. E o outro defende que tem que ser desse jeito. E fica aquela briga, dizendo qual é o jeito certo de colocar o papel no banheiro. Não é assim? É claro que isso é muito bobo, mas a gente vem com manias muito diferentes, com cultura muito diferente, com histórico muito diferente. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Né? A gente tem uma história muito peculiar, muito engraçada que eu quero compartilhar com vocês em relação a isso. Um dia nós recebemos uma ligação, alguns conhecem essa história. Recebemos uma ligação e o G então atendeu e de repente ele chegou para mim e falou: Ju, casal tal está vindo aqui em casa
panela ferveu, o negócio está feio, ela falou que não aguenta mais, que ela não quer mais saber, e que não sei o que. Eu falei, sério, ela estava muito brava. Eu falei, olha, venham para cá, não deixe o negócio pegar fogo desse jeito, venham para cá, vamos conversar, e que não sei o que. E eu e o Gia, nós estávamos tensos, esperando esse casal chegar em casa, e aí esse casal chegou, e aí eles ali conversando, eu falei assim, tá, e aí, gente, o que foi que aconteceu? Não. Aí ela, eu não aguento mais, eu estou cansada, eu não aguento, sério, desse jeito não dá, não tem como continuar, porque ele não respeita, porque ele é muito diferente, a gente é muito diferente. O que foi? Mas o que aconteceu? Não, é que ele solta muito pum. Ele solta pum toda hora, ele solta pum em todo lugar. E eu e o G ali, eu ouvi aquilo e eu falei, eu não acredito, mas ao mesmo tempo eu não podia ter uma reação. Estava sério para ela, era verdadeiro. Era real o sentimento dela. Ela, não, porque assim, a gente está assistindo o filme e de repente ele levanta e... Aí a gente está no sofá e... Aí ela falou assim, sabe, na casa dele é normal. Todo mundo faz isso toda hora. Os irmãos, as irmãs, o pai, eles estão conversando, de repente... Normal, mas na minha casa nunca ninguém fez isso na frente do outro, nunca. Agora ele acha que é normal, eu já falei para ele, olha, isso não dá, desse jeito não dá, eu não aguento. Gente, ela estava muito brava. E foi uma situação muito engraçada, mas era real o sentimento dela, sabe? Eu vi a gente ali, meu Deus, como lidar com isso. E foi engraçado, porque aí a gente, olha, queridos... Ela já não falou com você, muito engraçado ter que lidar, mas a gente tinha que lidar. E aí a gente falou, olha, por mais que seja normal na tua casa, me está incomodando, então você precisa reavaliar, precisa ponderar, porque olha como ela fica nervosa, não faz isso mais na frente dela, e que não sei o quê. Você entende que isso está sendo pesado para ela. Aí ele, não, é verdade, que ele foi ficando mais murchinho, assim, e a gente assim, meu Deus, que engraçado. Assim, se eu viver 150 anos, eu vou lembrar dessa história, porque foi muito boa. Mas ela fala muito disso, né? Como nós trazemos culturas e hábitos tão diferentes, né? E, de repente, aquilo culmina numa família. E aí é muito importante, olha só, queridos, essas coisas serem conversadas. Porque às vezes você olha para o teu cônjuge e você admira tantas coisas da família dele que não tem na tua, não é? Você fala, poxa, eles são tão unidos, nossa, eles são mais comunicativos, a minha família já é mais quieta, eu me sinto mais um aconchego, tal. Pô, isso é legal, positivo. Então, é parar e fazer um balanço e falar assim, olha... A partir de Cristo, nas nossas vidas, tudo se fez novo. Então, nós vamos parar para analisar aquilo que está de acordo com a palavra, que é saudável, que vem da tua bagagem familiar, aquilo que é gostoso e que é saudável, que vem da tua. E nós vamos, então, montar aquilo que é a nossa família, o nosso núcleo, a nossa cultura familiar. Então, não é quem está certo ou que está errado. Não tem certo e errado, gente. A gente tem que entender que não é mostrar qual é a melhor, qual é a pior, mas é entender diante da palavra do Senhor aquilo que é o melhor para aquele núcleo familiar. E é muito importante isso, porque sabe o que acontece? Por que eu estou falando de tudo isso? Por que saiu um pouco das crianças? Porque... se a gente não tratar dos pais, não tem como a gente falar aqui das crianças. Se a gente não tratar do clima de casa, qual é a referência? Veja bem, se você é resultado de uma referência familiar, assim será com os teus filhos. Você, nesse processo, pode ser um agente de bênção para os teus filhos, trazendo um clima, um ambiente familiar, ao qual vai ser totalmente saudável e vai impulsioná-lo a não ter nenhum tipo de trauma, como vai chegar lá na frente e teu filho vai ter um monte de questões, porque ele está assistindo isso dentro de casa. Então, não tem como falar de educação pais e filhos, falar de filhos, sem falar na matriz, que somos nós, os pais.
Queridos, não adianta. Eu vou falar uma coisa para vocês, muito séria. A fé, presta atenção, a fé dos teus filhos, dos nossos filhos em Deus, a crença, a vida de Deus no coração dos seus filhos vai ser validado pelo teu testemunho. Porque os teus filhos estiver aqui dentro da igreja, louvando, adorando, lendo a palavra. Se você chega dentro de casa e você não é isso, ele vai descredibilizar essa instituição. Ele vai descredibilizar isso aqui. Ele vai achar que isso aqui não é papo, é balela. É balela. Se os nossos filhos não veem que a palavra do Senhor, ela é vivenciada por nós, eles não vão acreditar que isso daqui funciona. É simples assim. É simples assim. Nós não somos perfeitos, estamos muito longe disso. Mas é muito importante a gente viver o evangelho dentro dos nossos lares. Os nossos filhos, se porventura assistir a algum desentendimento, primeiro que a gente tem que pedir perdão para eles, e segundo que eles têm que assistir a reconciliação. Eu errei com a mamãe. Eu já pedi perdão para ela, eu quero pedir perdão para você. Eu errei com o papai. Eu me exaltei, mas eu quero pedir perdão. Para você, pedir perdão para o papai. Papai, pede perdão para o marido na frente da criança. Eu me exaltei, mas o Espírito Santo me incomodou, falou comigo. Eu errei, não está certo a maneira que eu fiz. As crianças precisam ver isso. Às vezes, a gente vê, né, comportamento de crianças, sabe, que de agressividade. A gente sabe que é aquilo que elas recebem. A gente tem que entender isso, queridos. Se nós queremos que os nossos filhos cresçam de uma maneira diferente, depende muito daquilo que a gente está fazendo. Essa cultura familiar, esses hábitos diferentes, eles precisam, então, serem identificados. Identifique o problema, os problemas que existem. Sério mesmo, gente? Olha, sejam pragmáticos, sejam práticos, escrevam. É tão importante escrever. Pega um papel e fala assim, olha, eu quero escrever, nomear os problemas que eu acho que vem nessa minha bagagem. E que eu não quero. Eu não quero que os meus filhos sejam assim, eu não quero ser assim. Dê nome a eles, escreva num papel. Descreva o mesmo problema e descorra a medida que você pode adotar para que isso mude. Então, assim, você vai colocar ali uma lista dos problemas que você acha que eles são importantes, que eles são reais, e aí você vai parar, analisar e falar assim, olha, para colocar em prática, eu preciso fazer então isso, 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 isso. No segundo ponto, a gente só está pincelando porque é muita coisa para falar em pouco tempo. A gente precisa então ter uma missão familiar. Você que trouxe papel, escreve aí, missão. A nossa família tem que ter uma missão. Mesmo você que não tenha filho ainda, não importa. Você e o teu cônjuge, você tem que ter uma missão. Se você ainda não é casado, você tem que ter uma missão para a tua vida. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, para que você entenda essa missão. Que tipo de família queremos ser? Para que tipo de lar gostaria de convidar os teus amigos?
O que na sua família te causa embaraço? O que faz você ter vontade de voltar para casa? Que tipo de parceiros conjugais queremos ser? Como queremos tratar um ao outro? Como queremos resolver nossas diferenças? Como iremos administrar nossas diferenças? Que princípios queremos ensinar aos nossos filhos? Não são perguntas boas? Que tipo de disciplina queremos adotar com os nossos filhos? Como podemos relacionarmos melhor com as famílias um do outro? Olha essa que eu acabei de falar. Que tradições das famílias em que nascemos levaremos para que estamos formando? E que tradições das famílias que nascemos deixaremos para essa que estamos formando? E quais são as tradições que queremos criar? E eu vou te dizer uma coisa. O lema de toda a família não é mais do meu jeito, não é mais do seu jeito, mas o lema deveria ser do nosso jeito. Do nosso jeito. Quando a gente tem uma missão familiar, essa missão nos ajuda a nos manter na rota. Quando a gente cria uma missão familiar, a gente consegue ver com muito mais rapidez que a gente está fora. Opa! A gente consegue identificar o erro muito mais rápido. Então, queridos, eu desafio a vocês a chegarem em casa com o teu cônjuge e falar assim, vamos fazer nossa missão como família? Eu vou colocar disponível para o próximo domingo, vai estar aqui impressa todas essas perguntas, para que vocês tenham. Tudo isso que eu falei agora aqui, eu vou disponibilizar para vocês, para que facilite vocês a construir a missão familiar de vocês. Tá bom? O pai, então, disse assim, na missão dele. Nessa missão familiar, eu me responsabilizo, e eu queria ler para vocês, porque eu achei muito bacana, para vocês entenderem um pouco, com exemplo, com referência, falando em referência. Ele diz, ser sempre generoso e respeitoso, apoiar uns aos outros, ser honesto e sincero, manter um sentimento religioso no lar, amar uns aos outros incondicionalmente, ser responsável por viver uma vida feliz, saudável e gratificante, fazer dessa casa um lar para onde sempre todos querem voltar. Importante, né? É tão importante a gente ter a nossa casa como nosso principal refúgio. Né? Tantas pessoas que enrolam para voltar para casa. Vão passando aqui, ali, aqui, acolá. Parece que é só para evitar de chegar em casa. Adolescentes, jovens, que ficam procurando na rua coisa para fazer, para não voltar para casa, porque sabe que vai chegar em casa e vai enfrentar uma situação difícil.
Uma frase de impacto desse livro que ele diz e que me impactou, ele diz assim: procure primeiro compreender para depois ser compreendido. É forte, né? Porque se os dois estiverem com esse ímpeto de, poxa, eu quero compreender primeiro. Eu vou ouvir, então, eu vou parar, eu vou ouvir, e eu vou estar tentando sentir como você está se sentindo. Porque quando o marido e a mulher estão discutindo, os dois estão querendo, sabe, ser compreendido, mas ninguém está muito afim de querer compreender. A verdade é essa, não é? Quando a gente discute, a gente quer descarregar para ser compreendido. É muito difícil a gente parar e falar assim, não, deixa eu te compreender primeiro. Deixa eu tentar entender por que você teve essa reação. Deixa eu tentar entender por que você fez assim. Ele conta nisso, o exemplo que ele dá da esposa que sempre queria comprar, era o estresse. Uma marca de todos os eletrodomésticos ela queria comprar. E era caro. E ela sempre queria comprar. Não, porque eu quero daquela marca. E eles mudaram, foram para o Havaí. Ele foi com a família inteira para o Havaí. Chegou no Havaí. A mulher queria ir para outro lugar para comprar, porque tinha que ser daquela marca. E aquilo enfurecia ele, deixava ele muito bravo. E todas as tardes, uma vez por semana, eles iam para uma praia. Um lugar paradisíaco, onde eles conversavam. Tal. E um dia ali, ela começou a conversar com o marido. E ela falou assim... Teve um momento na minha infância que a gente teve uma crise muito grande financeira. E meu pai saiu para vender eletrodoméstico batendo de porta em porta. E o que ele vendia era da Frigidaire, que é essa marca. E foi o que nos sustentou. E ele chegava em casa e falava assim, graças a Deus, porque a gente está conseguindo manter todas as contas com essa empresa, porque é uma empresa muito boa. Naquele momento, ele falou assim, uau, eu compreendi o porquê ela sempre quis comprar essa marca. Ele falou, eu nunca parei para ouvir a minha esposa. Eu só criticava, e ela, ali foi um momento, nem ela sabia explicar, ela só falava, porque é muito boa essa marca. Porque estava lá dentro. E ela, num momento onde ele permitiu que eles pudessem estar calmos e tranquilos, conversando, ela então externou aquilo, ele falou assim, uau, agora eu entendi. Então é tão importante a gente compreender, queridos, a gente ter essa, sabe, a gente conseguir ter essa tolerância com o nosso cônjuge. E isso vai refletir diretamente nas crianças. Amém? Vocês estão aqui? Está sendo bom? Está todo mundo meio assim, acho que eu estou meio slow, né? Estou meio devagar hoje. Mas, enfim, o que eu queria deixar muito marcado hoje no coração de vocês, a gente sabe que não adianta falar muito, mas a gente tem que falar aquilo que é importante ser ressaltado, ser dito. Avalie. Avalie que tipo de filho... Não adianta a gente, eu penso assim, a gente cobra muito dos nossos filhos. A gente sabe o que a gente quer deles, não é verdade? A gente olha para os nossos filhos e a gente sonha grande para eles. Não sou só eu, não é? A gente sonha alto. A gente fala, eu quero que seja diferente, muita coisa que foi comigo, eu quero te ver, eu quero ver. Para pensar que isso depende muito de você. Muito mais do que deles. Depende muito da gente. Depende de muito, muito, muito como que nós vamos estar lidando com cada situação dos nossos filhos. O pastor falou algo na semana passada, falando assim, ele diz, observe o teu filho de longe. Veja como ele está reagindo com as coisas. Ele diz, porque às vezes eles nos enganam. E eu digo para vocês, gente, é verdade. Eles têm esse poder de manipulação. Eles conseguem fazer isso. Eles fazem. E muitas vezes, não é que a gente vai enxergar que os nossos filhos não são tão bons quanto a gente imaginava. Não é isso, porque eles são maravilhosos. Mas a gente tem que estar ligado para a gente aperfeiçoar. Para a gente confrontar. Para a gente olhar e falar assim, filho, eu vi, eu observei
A maneira com que você respondeu ao teu coleguinha. Eu vi que você estava sendo egoísta com ele. Eu vi que você queria que as coisas acontecessem só da maneira que você queria que acontecesse. Eu vi que você não quis abrir mão em nenhum momento. Tinha que ser tudo do teu jeito, da tua maneira, da tua forma. Não, não é assim. Chegou um momento assim na Ana que às vezes ela falava, as crianças não querem brincar comigo, as crianças não querem brincar comigo, ninguém quer brincar comigo. Eu falei, gente, mas está demais isso. Aí eu parei para pensar, qual é a parcela dela nisso? Porque é muito fácil como mãe falar, meu Deus, mas minha filha é incrível, como que não querem brincar, estão rejeitando a minha filha. Mas eu parei para pensar, falei assim, filha, me conta uma coisa, como é que você está fazendo na escola? Quando as crianças querem brincar de alguma coisa que você não está tão afim de brincar, você brinca ou você não brinca? Ela, não brinco. Então você só quer brincar quando é a tua brincadeira. É assim. Eu falei assim, não, deixa eu te contar uma coisa. Não é assim. Isso daí não é amizade. Sabe o que é amizade? Amizade é você, às vezes, ir no cinema com o teu amigo e ele quer muito assistir um filme e você está nem um pouco interessado e você fala assim, não, vamos lá assistir esse filme. Por mais que você não queira. Porque você está sendo amiga, porque você está sendo parceira. Eu falei, você tem que ser parceira das tuas amigas. Às vezes você não está afim, mas você vai fazer. Porque é uma troca. Não é só do teu jeito, da tua forma. Entendeu, filha? Entendi. Então, às vezes eu falei, sabe por que você está sendo chata? Isso aí é ser chato. Sabe o que é ser chato? Filha, você está sendo chata? Ela, você quer ser chata? Não. Você quer que as pessoas te chamem de chata? Não. Então, filha, não seja chata. É bem assim. É simples assim. Não é? Então, a gente tem que procurar conhecer, ouvir além. Quando a criança vem contar, e aí, como é que foi na escola? Tudo bem. Como é que foi? Não, mas me conta. Me conta mais, como é que foi? Me explica mais, me diz mais. Sabe, quando foi falado assim, as crianças, pais, a gente sabe que tem pai e mãe que fica com aperto no coração de levar filho para a creche. Que dói, mas não existe outra opção. O orçamento é muito apertado, às vezes com os dois trabalhando. Não tem outra opção. O que acontece nisso? Geralmente, a mãe, para compensar, pega o filho à tarde e não quer corrigir. Quer aproveitar. Poxa, ficou o dia inteiro fora. Agora que está em casa, vamos brincar, vamos aproveitar, vamos colocar essa criança para dormir. Tem que acordar cedo, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu preciso chegar em casa. Então, é assim, queridos. Tempo de qualidade. Se você tiver com os teus filhos 20 minutos, você vai parar e você vai ser só deles. Fala assim, olha, eu vou chegar em casa, filho, senta aqui, vamos brincar. E aí, na brincadeira, você vai começar a entender como é que está na escola. E os teus amigos? Você está se dando bem com todo mundo? Está legal, está bacana? Às vezes, teu filho está sofrendo bullying, gente, e vocês não estão sabendo. A criança, às vezes, ela não fala para ninguém quando ela está sofrendo alguma situação. Ela guarda para ela. Quantas crianças que são tocadas, que são abusadas, e elas simplesmente não falam para ninguém. É muito importante ter esse tipo de conversa com as crianças. As crianças precisam entender que dentro de casa elas são super protegidas, de que elas podem dizer tudo o que elas querem falar, de que não. Eu falo para a Ana, eu falo assim, Ana, se alguém chegar para você e falar assim, olha, tentar de alguma forma abusar da minha filha, você vai falar assim, primeiro que você vai sair correndo, filho, você vai me contar. E se essa pessoa disser assim, eu vou matar teu pai, tua mãe, se você disser, eu vou acabar com a tua família, eu falo, não acredita, é mentira. Eles sempre falam isso, esse tipo de gente. Você fala sempre, filha. Gente, é muito importante. A gente lida com gente o tempo todo. A gente ouve confissões de pessoas o tempo todo. Vocês não têm noção do número de pessoas que a gente ouve que foi abusado na infância. E que foi abusado por tio, por tia, por vizinho, por alguém na escola. E aí aquela pessoa guardou aquilo a vida inteira, não teve coragem de falar para ninguém. Os nossos filhos precisam confiar na gente. Amém, queridos? E para eles confiarem na gente, eles têm que sentir que nós estamos interessados neles.
Existe um interesse acima de tudo neles. Está na hora da gente colocar em prática aquilo que a gente vive dizendo, porque é muito bonito um discurso de dizer que a família é em primeiro lugar. Todo mundo que você ouve, a família é em primeiro lugar. Todas as pessoas que você escuta, a minha família está em primeiro lugar. Você escuta um workaholic, um cara que trabalha o dia inteiro, que ele fica o dia inteiro fora, que ele está separado da família, ele fala, não, mas eu estou fazendo isso porque minha família está em primeiro lugar. Eu estou fazendo isso para minha família, mas e aí? O que é mais importante? Não é a tua presença, não é o teu ouvido, não é o teu aconchego, não é a tua afirmação, não é você estar olhando, não é você ter tempo de olhar aquilo que precisa ser corrigido na vida do teu filho? Está na hora da gente parar de se enganar. Às vezes a gente se engana falando que sim, é prioridade. Vamos ser honestos, às vezes fala assim, Deus, eu estou tendo dificuldade de fazer com que isso seja prioridade. Deveria ser, mas não é. Já é um bom começo. Eu sempre falo isso. A gente ser sincero com o Senhor. Falo, Senhor, na prática não está sendo bem assim. A minha família deveria. Quantas vezes, no Facebook, pai, mãe, você é a pessoa mais importante da minha vida. Mas tem sido demonstrado no dia a dia, na prática? Meus filhos, meus tesouros maior, minha riqueza, meu orgulho, filho, eu não sou nada sem você. Mas e no dia a dia? Na prática. Desculpa, é para mim também, tá? É muito para mim. Eu estou falando aqui da palavra, não é nada além disso, é confrontante para mim. Eu tenho que ficar atenta o tempo todo para eu não me dispersar. Ainda mais a gente que cuida de tantas vidas. Às vezes a gente fica tão atolado, pensando no problema, nas questões, naquilo que precisa ser resolvido, e a gente tem que parar muito para pensar nos nossos filhos. Eu nunca vou esquecer um dia que um pastor disse assim, que o filho dele estava em casa, na sala, e ele estava na sala, e o menino falava assim, pai, e ele estava distraído fazendo alguma coisa, e o menino, pai, e ele distraído, de repente, o filho falou assim, pastor, ele, o que foi? Ele falou que naquela hora, naquele momento, ele pôde se enxergar, ele falou, uau, o que eu estou fazendo? Aquilo me marcou tanto, o dia que eu ouvi um pastor dizendo isso, me marcou que eu falei assim, uau, como eu tenho que prestar atenção. Como eu tenho que prestar atenção. Então, queridos, é para nós. Vamos realmente viver aquilo, porque a família é a base saudável de uma sociedade. É muito interessante, o G esses dias veio me dizer que o primeiro-ministro da Inglaterra, estou terminando já, ele deu desconto, olha isso que incrível, para as famílias, no imposto de renda, ele deu desconto para as famílias completas, que não eram de pais divorciados, porque ele disse que família de pais divorciados tinham filhos problemáticos que estava dando gasto para o governo. Então, ele estava dando um incentivo para as famílias completas. Olha o reflexo na sociedade. Quando a gente diz que a gente quer alcançar uma cidade, nós temos que ser referência. Queridos, a coisa mais linda que pode acontecer é os coleguinhas dos nossos filhos irem na nossa casa e se impactarem com a presença do Senhor. É lindo o testemunho da Kaori, né? A Kaori se converteu e se impactou com o testemunho dos pais do Tom. Eles eram amigos de escola, sei lá, ela foi na casa dele e chegou na casa do Tom e ela viu aquele casal já mais de idade, casado há anos, bonitinho, abraçadinhos, assistindo filme. O jeito que eles se tratavam, o jeito que falavam um com o outro, aquilo chamou a atenção dela de tal forma que ela falou, peraí, o que eles têm de diferente? E aí a sogra dela levou ela para a igreja, e ela foi para a igreja por conta do testemunho deles. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda. Às vezes um amiguinho do teu filho vive um caos dentro do lar. E ele já não tem mais esperança de família.
E ele entra dentro da tua casa, teu amiguinho traz, ele senta na mesa, e ele vê uma realidade tão diferente que faz ele sonhar de novo, restaura um sonho. De falar, uau, olha isso, é possível. Olha como eles se tratam. Olha como é que é aqui. Olha que gostoso. Olha que lindo. E muda a perspectiva de alguém. Não é incrível isso? Não é lindo isso? Então, quando a gente fala que a igreja é esperança para uma sociedade, ela só é quando ela é real. Ela só é quando a gente vive isso fora das quatro paredes. Ela só é possível assim. É a gente ser referência. Os nossos filhos serem referência. Trazer essa sensibilidade de se doar, de fazer uma ação social e levar teu filho. Ensinar o teu filho aquilo que é valoroso, aquilo que vale. Não ficar ensinando teu filho o que é marca, o que está na moda, o que ele tem que vestir, aquilo que é legal. Isso aí é, sabe? Não entra nessa. Leva teu filho nos lugares. Faz essa ação urbana, missão urbana com eles. Fala, filho, separa umas coisas aí de roupa, de brinquedo. Vamos lá entregar, vamos junto. Oi? No alpestre. Leva teu filho num alpestre. Entende? Eles precisam vivenciar. Sabe o que é a igreja antiga, de algumas culturas, que era só, não, você não pode sair, não, você não pode fazer isso, não, você não pode fazer aquilo, não, você não pode ir para a balada, não, você não pode não sei o quê. Só que não tinha vida em Deus, era só proibição, era só não, 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 não. Aí quando cria asa, voa e vai e faz, e usa droga, e aquela loucura toda. Por quê? Porque não vivenciou a delícia de ser cristão. Porque não é proibir simplesmente os filhos, é falar assim, olha, tem uma proposta. Não é só, não, filho, você não pode ir lá. Não, filho, você não vai fazer isso daí porque não é de Deus, isso aí é do diabo. Não, é assim, filho, vamos fazer isso daqui, vamos fazer aquilo ali, vamos fazer, olha que legal. E teu filho começa a experimentar de Deus. Teu filho começa a vivenciar coisas do Senhor e ele não vai querer. Nossa, mãe, você acredita que me convidaram para isso aqui? Mas tá louco, eu não vou não. Você acha que eu vou fazer um negócio desse? Ele começa a criar um senso crítico de escolha, porque ele não quer perder aquilo que ele está descobrindo no Senhor. Quando a criança tem a experiência com Deus, gente, é tremendo. É tremendo. Eu vejo, eu e o G, a gente tem muita referência disso. É muito engraçado porque existe um monte de filho de pastor que não quer ser pastor, porque tem trauma. É a grande maioria. Nós tivemos a graça, o privilégio de andarmos com pastores que tudo que os filhos queriam era estar dentro do ministério. A gente já, né, Gê? A gente tem essa referência. Os nossos pastores têm filhos incríveis, que servem para a gente de muita inspiração. Filhos, assim, apaixonados pelo Senhor, engajados na obra, querendo fazer, querendo ser usado, buscando mais de Deus, experimentando do Senhor. A gente cresceu em Orlando vivenciando isso dos filhos dos pastores. Isso foi incrível para a gente. Eu olhava e falava assim, poxa, tinha o pastor Sérgio com a pastora Cris que tinha filhos lindos, puros. Eu estava falando para a Sheila ontem, a gente cresceu numa igreja de adolescente, na nossa adolescência, eu e o G, que os adolescentes buscavam tanto a santidade. Eu falei para ela assim, tem a Luciana, minha amiga com o Juliano, que ela conheceu em Orlando, eu falei assim, a única pessoa que a Luciana deu um beijo na vida foi no marido dela. Aí eu falei, mas isso não foi só a Lu, foi a Cris, foi não sei o que, foi não sei o que lá, foi não sei o que lá, foi vários, porque assim, e não era porque existiu uma rigidez, um não, uma coisa, não, é o amor ao Senhor. Querer acertar, querer fazer, querer agradar a Deus. Aquilo movia o coração daqueles jovens. Então a gente pode fazer isso com os nossos filhos, não é simplesmente dizer não, mas é para proporcionar a eles uma vida de comunhão com Deus, uma vida viva no Senhor, de práticas. Amém, queridos?
Aí faz sentido. Eles vão entender. Eles vão entender. A Ana agora, ela ficou uma expert. A gente foi falando algumas coisas para ela de desenho. Falando, olha, tem uns desenhos que, filha, é muito ruim. Tem mensagem subliminar, tem umas coisas que não é bacana. Tal. Aí, esses dias, ela estava assistindo um seriado, eu falei, não assiste isso não é legal. Aí o pai dela chegou e falou, não é legal, Ana. Ela falou, mas por quê? Eu falei assim, porque, filha, isso daí é para adolescente, e não é nem para adolescente cristão. Isso aí é para adolescente que não tem princípio e valor cristão. Então, tudo isso, o que eles vão tentar fazer, você assistindo isso, é tirar a tua pureza de infância, de criança. Aí ela falou, mas por que eles querem fazer isso? Eu falei assim, porque existe um versículo na palavra de Deus dizendo assim, se você quer alcançar o reino do céu, seja inocente como uma criança. E o inimigo quer tirar essa inocência de você, como é que ele quer tirar de todo mundo. Aí ela falou assim, eu não quero perder a minha inocência. Eu falei assim, então... Aí ela falou, não, mãe, então tá bom. Pronto. Ela já entendeu. Tipo assim, aí agora ela fica, mãe, isso daqui vai prejudicar a minha inocência ou não? Está preocupada, porque ela entende aquilo que ela tem em Deus, que ela já conquistou no Senhor. É muito legal, gente, quando a gente... Eu não gosto de ficar dando exemplo da minha filha, porque vocês vão ficar achando que eu acho que ela é perfeita. Ela não é, ela tem um monte de falha, ela tem que consertar um monte de coisa. Eu não estou aqui dando exemplos. É que é o exemplo que eu vivo dentro de casa. Mas tem tanta coisa que a gente está corrigindo nela. Mas, assim, é muito bacana a gente poder ver umas coisas assim acontecendo. Ela gostava, amava os pôneis, desenho dos pôneis. Aí, um dia, tarde da noite, essa menina saiu do quarto dela chorando. Chorando. Precisamos conversar. Falei, o que foi? O Espírito Santo falou comigo, chorando. Chorando, chorando, chorando. O que foi? Que os pôneis não é algo que está fazendo bem para mim. Eu falei, sério? Gente, eu achava que os pôneis estavam ok, tá? Eu achava que estava ok. Eu falei, achava. Aí eu falei, por quê? Ela falou, não, mãe, porque tem muita coisa de magia. Tem magia. Aí vem umas coisas. Aí ela foi me explicando, uau. E eles enxergam coisas que a gente não enxerga, que é feito para criança. Aí eu falei, nossa, filha, realmente, isso é muito sério. Ela falou, mas mãe, eu gosto muito. Eu gosto muito. E chorava, porque ela estava doendo aquela renúncia. E eu falei, vamos orar? Vamos. Aí eu orei e falei, Senhor, consola o coração da Ana. Ela está agora fazendo essa renúncia, está sendo um sacrifício para ela. O Senhor sabe o quanto ela gosta de assistir os pôneis e que não sei o quê. E ela lá, assim, né? Aí eu falei, Senhor, e que o Senhor possa estar mostrando para Ana Júlia o quanto o Senhor está cuidando, o quanto o Senhor a ama e que não sei o quê. E já fazia, gente, 3 meses que tinham roubado o celular dela na escola. 2 meses? 2 meses. Que tinham... roubado o celular, desapareceu simplesmente o celular na escola, não, falaram que não tinham o que fazer, que olhar nas câmeras, mas não olharam e ficou. Aí, nisso, isso aconteceu tarde da noite, era quase, meia-noite, ela foi dormir. No outro dia, ela acordou para fazer a lancheira e ir para a escola. Quando ela abriu a lancheira, o celular dela dentro da lancheira tinham devolvido. Ela olhou, gente, a alegria dela não foi pelo celular. A primeira coisa que ela olhou para mim, ela falou assim, mamãe, o Senhor já está respondendo a minha oração, porque você falou para Ele dar um sinal de que Ele estava me abençoando, de que era o melhor para mim. E olha, o meu celular apareceu. Aí eu falei assim, filha, você está vendo? E ela vibrava, ela ria, e ela fazia assim, sabe? Ela estava vibrando com aquela experiência que ela estava tendo ali, com o Senhor, que foi aquilo que ela entendeu. Aí eu falei assim, uau. E só para vocês entenderem, a Ana Júlia não tem celular, que ela tem nada de internet, de conexão. A única coisa que ela tem no celular dela é para tirar foto e filmar, porque ela produz filmes. Então, nas produções dos filmes dela, a gente deu um celular para ela, porque ela ficava com o meu e com o G o tempo todo, querendo filmar os bichos, os animais e fazer filminhos. E aí a gente comprou por $40 um celular, e agora ela produz os filmes dela dentro do celular dela. Então, só para vocês entenderem o porquê que a Ana Júlia tem um celular. Então, assim...
É isso, queridos, que eu queria deixar com vocês. Motivem os filhos de vocês, orem com eles, façam orações específicas. Não deixem de orar com eles, não deixem de ouvir os teus filhos orando. É muito importante. Como que eles estão orando? Como eles estão desenvolvendo? Dê desafios para eles. Ana, filho, eu quero que você leia. Esse mês você vai ler o livro de João. Eu quero que você me faça um resumo daquilo que falou com você, daquilo que o Senhor está falando com você. Quais foram os versículos que mais te chamou a atenção? Mas assim, queridos, não adianta vocês pedirem para os filhos de vocês lerem a Bíblia e ele não vê vocês lendo a Bíblia. Então, se vocês querem que os filhos de vocês leiam a Bíblia, leem a Bíblia. Amém? Amém? Então é isso. Vamos fazer uma oração.